O Internacional entrou de vez em rota de colisão com a CBF, entidade máxima do futebol brasileiro. Por mais que o Internacional esteja fazendo também um movimento nos bastidores para passar panos quentes nessa situação. Nesse vídeo eu trago todos os bastidores e detalhes sobre essa briga que existe entre o Inter e a CBF, as reclamações do Internacional e os pedidos do Alessandro Barcelos, presidente do clube. Teve uma ligação para Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou trazer todos os detalhes sobre essa briga de bastidores entre Inter e CBF, e que envolve pedidos e também muitos bastidores importantes e detalhes para trazer para vocês, e ontem teve mais um capítulo desta novela. Antes, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já passamos dos 63 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, não é de hoje que o Internacional vive esse momento de paz e amor. Se é que existe amor, tá? Porque o Internacional tem passado panos quentes com um objetivo nessa história. Mas a rota de colisão que o Inter está entrando com a CBF é de se ter uma certa preocupação, porque a gente está falando da entidade máxima do futebol, que é quem gere tudo que pode acontecer dentro do futebol brasileiro. Mas ainda assim, o Internacional não está tendo medo disso, e é algo de se louvar. A gente bate tanto na tecla de que os clubes têm que tomar postura, decisões, bater de frente com a CBF por conta de tudo de errado que a gente vê nos últimos anos nessa entidade, e o Internacional não está tendo medo disso. E tudo começou quando começaram de fato as enchentes no Rio Grande do Sul, no final de abril, início do mês de maio. A CBF tapou os olhos, pelo menos tentou tapar os olhos. Demorou para confirmar o adiamento daquele jogo contra o Juventude. O Juventude não estava nem conseguindo sair de Caxias para chegar em Porto Alegre. A CBF ignorou o que estava acontecendo e demorou para adiar a partida. Foi adiar no dia que antecedia o jogo, sendo que a tarde toda a gente estava vendo o que estava acontecendo, árvores caindo no meio da estrada, impossibilitando a chegada do Juventude de uma forma mais tranquila. Teria que ser uma viagem de quase 5 horas, sendo que Caxias-Porto Alegre é 2 horas e meia no máximo de ônibus. E a CBF tentou tapar os olhos para isso, demorou para adiar os jogos, demorou para responder à possibilidade de paralisação do futebol brasileiro. O Internacional, junto de Grêmio e Juventude, enviaram 2 ofícios para a entidade máxima do futebol, que nem respondeu esses ofícios do Internacional, do Grêmio e do Juventude, e o Inter ficou bastante incomodado com isso também, porque já foi uma demora para adiar esses jogos do Internacional. Foram adiados, no caso, 4 jogos a nível nacional. O jogo contra o Cruzeiro, aliás, primeiro jogo contra o Juventude, da Copa do Brasil. Depois, no sábado, teria Cruzeiro e Inter no Mineirão, que foi adiado. Teria o jogo pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira entre Inter e Juventude, também no Beira-Rio. E depois teria Inter e Juventude no Alfredo Jaconi pela Copa do Brasil. 4 jogos a nível nacional que foram adiados pela CBF depois de muita demora. Depois de ofícios enviados que foram ignorados pela entidade máxima do futebol. A outra cobrança que o Internacional fez muito forte era de um auxílio, de uma ajuda financeira por parte da CBF para os clubes do Rio Grande do Sul, que estavam perdendo e perderam muito das suas estruturas, principalmente Grêmio e Inter. A gente sabe que em Caxias o principal problema foi do deslizamento de terra. Então, a estrutura do Juventude, o Alfredo Jaconi, o CT, o Centro de Treinamento do Juventude, não foi tão afetado.
Tanto que o Juventude vai poder mandar os seus jogos no Jacone, o Inter vai mandar jogos no Jacone, o Grêmio está se planejando para mandar jogos no Jacone também, e o Juventude está liberando porque tem uma condição mais facilitada em relação à dupla Grenal. A gente sabe de um prejuízo, pelo que eu escutei nos bastidores, que a gente trouxe aqui no canal já umas 2, 3 semanas atrás, de pelo menos 35 milhões de reais para o Inter em questão da estrutura do Beira-Rio e também do CT Parque Gigante, fora a logística extrema e extraordinária que o Inter vai estar realizando, porque o Inter gasta só com jogos fora de casa. Só que agora, todos os jogos do Inter são fora de casa, porque o Inter não tem como jogar os seus jogos do seu mando dentro do Beira-Rio. E o Inter pediu um auxílio financeiro para a CBF. E a informação que o Inter tem nos bastidores é que a CBF tem pelo menos 900 milhões de reais em caixa. E que mesmo assim não foi oferecido nada pela CBF dentro disso. Mas o Inter conquistou uma vitória depois disso nos bastidores. Antes, só lembrando vocês, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, tem sempre 2 vídeos por dia aqui no canal, muito de cobertura, imagens de treinamento, de jogos, a gente traz bastidores de dentro do vestiário depois das partidas, como foi no último vídeo aqui do canal, então te inscreve, ativa o sininho e também deixa o like nesse conteúdo, tá? Gente, depois desse pedido de auxílio financeiro, o Inter conseguiu, apesar de, a contragosto da CBF, uma reunião extraordinária envolvendo os 20 clubes da Série A do futebol brasileiro. Tudo bem que a CBF foi muito esperta. Ela marcou essa reunião para depois das 2 rodadas de paralisação do Brasileirão, para não ter que adiar mais jogos e paralisar mais, porque a gente sabe que a CBF era contra isso, mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. A reunião foi marcada para o dia 27, lá na última segunda-feira. Depois, dentro desse período, o Inter foi nos passando nos bastidores, pessoas do Internacional, para que a gente da imprensa fizesse uma força para ajudar os clubes do Rio Grande do Sul, e é um interesse também nosso, obviamente, ver os clubes do estado bem, para que fizesse uma pressão nos principais veículos de comunicação, assim como nesse canal também, canais de YouTube, rádios, televisão, para que a CBF ajudasse, ou paralisando, ou dando esse auxílio financeiro. Só que depois o Inter solta uma nota no seu site dizendo que não era verdade essa informação, sendo que foi o Inter que passou, era verdade sim essa informação de que o Inter estava esperando um auxílio da CBF, que a CBF não estava ajudando em nada o Inter, o Grêmio e o Juventude, também os 3 clubes gaúchos. O Inter tentou fazer essa nota escondida no seu site para passar panos quentes na situação, para que quando a CBF fosse, a imprensa tá nos dando pau porque a gente não tá ajudando, como assim a gente não tá ajudando vocês? Aí o Inter iria lá e vai lá e mostra a nota, a gente desmentiu essa informação, não é verdade. Sendo que é verdade porque o Inter estava nos passando essa informação, o Inter tentou passar panos quentes para não ficar uma situação ruim com a CBF. Veio a reunião do dia 27 e o Inter conseguiu uma conquista. A CBF vai dar um auxílio financeiro para os 3 clubes gaúchos em relação à logística extraordinária, não a infraestrutura de estádios como Arena e Beira-Rio e o CT Parque Gigante e o CT do Grêmio. O presidente Luiz Carvalho, ali próximo da Arena, na saída de Porto Alegre, vai ter essa ajuda financeira. Foi uma vitória que se teve nos bastidores, inclusive a informação que eu tenho é que o Inter saiu feliz da reunião lá na CBF, tem a possibilidade de inversão de mando de campo, tem muitas situações que favoreceram os clubes gaúchos nesse sentido. Só que aí veio o estopim que foi ontem. Depois de uma arbitragem terrível no jogo contra o Cuiabá, o vice de futebol Felipe Becker foi para os microfones e cobrou a CBF. Mais uma vez, dos ofícios que não foram respondidos, dos testes de árbitros inexperientes, sendo só em jogos do Internacional na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele cita, e aí tem uma fala que acabou polemizando, sobre a arbitragem feminina, que foi a primeira da história do futebol brasileiro, no empate do Inter em 1-1 contra o Atlético Goianiense, antes da parada do futebol gaúcho, e isso acaba repercutindo bastante. A ideia do Internacional é tentar manter uma boa relação com a CBF, mesmo tendo cobranças fortes e justas, mas a ideia é tentar manter uma boa relação até onde der, porque a CBF e o Inter sabe disso, que a CBF pode ajudar financeiramente o clube nesse rombo, nesse prejuízo de 35 milhões em relação a estruturas e logística extraordinária. O descontentamento existe, mas o Inter está tentando passar esses panos quentes para que fique uma situação pelo menos aceitável junto à entidade máxima do futebol, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.